pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui direto do meu sofá na minha casa para conversar com você, professora, sobre relatório. Eu sei que você tá aí, final do ano, desesperada, você tem que escrever 20 ou mais relatórios para as crianças da educação infantil. E, gente, se você observou as crianças todos os dias do ano, viu os avanços dela, né? Viu o que ela melhorou, o que ela precisa melhorar, anotou, uma dica que eu dou é anotar num caderninho. Olha, Joãozinho tem dificuldade de dividir os brinquedos, Joãozinho tem uma ótima coordenação motora fina, mas Joãozinho tem dificuldade de associar as cores. Você já, no final do ano, tem esse relatório com meio caminho andado, tá? É uma prática que eu já antigamente realizava em sala de aula e quero retomar para observar melhor as minhas crianças e atentar a detalhes, né? Porque a gente, como tem muitos alunos, às vezes tem um detalhe ou outro que passa batido, mas se a gente tá ali diariamente registrando, eu acho muito interessante a gente rever isso e acrescentar no relatório. Eu recebi essa semana um relato, né, de uma psicopedagoga falando que ela recebeu relatórios muito vários, falando que a criança é muito feliz, a criança é muito esperta, a criança é nota 10, a criança apenas apresenta alguns comportamentos, mas não fala quais comportamentos que e sem detalhar, sem descrever exatamente como está aquela criança. Então, esse é o que a gente não pode cometer, a gente tem que destrinchar o que aconteceu naquele ano com aquela criança e para que os pais têm um olhar atento para elas, a escola tem um olhar atento para elas, o próximo professor tem um olhar atento para elas, no que ela aprendeu, o que ela precisa aprender, o que precisa melhorar, o que precisa trabalhar nessa criança. Então, é fundamental a gente fazer essa avaliação com seriedade e compromisso. Eu vou dar uma dica para vocês, gente, uma dica de ouro de como fazer o seu relatório. Você vai dividir esse relatório em tópicos que vai te ajudar. Minha diretora não quer em tópicos. Escreve em tópicos, depois tira os tópicos e cria um texto corrido. Mas em tópicos vai te ajudar a elaborar todo o esquema do relatório. O que você vai começar primeiro? A apresentação da criança. A criança é fulaninha de tal, tem tantos anos, estuda em tal escola, tá no infantil 1, infantil 2, tá no berçário. Depois você vai falar sobre o desenvolvimento emocional e social dessa criança. Como que essa criança é socialmente? Ela conversa com os colegas, ela sabe socializar, ela brinca junto, ela conversa com os professores, ela dá atenção, né, para os colegas, para os amigos, para o professor. Ela sabe socializar, sabe conversar, conversa com a equipe escolar, como que ela é socialmente. Ela tem autonomia, ela sabe amarrar o cadarço, ela sabe pegar água sozinha, ela sabe pôr o sapato, ela sabe colocar um casaco, ela sabe pegar a bolsa dela e colocar no lugar correto. Como que é o desenvolvimento cognitivo dessa criança? Ela sabe resolver problemas, ela é criativa, ela se dá bem nos jogos ou ela apresenta dificuldade? Como que ela sabe lidar ali com situações em que ela precisa resolver alguma coisa? Será que ela se dá bem ou ela sente dificuldade? Ela espera que alguém resolva por ela? Outra coisa, a linguagem. Essa criança já fala? Quais palavrinhas ela fala? Ela começou no começo do ano sem falar nada, aí desenvolveu muito, tá falando muito agora. Ela sabe se expressar, sabe pedir, sabe conversar, sabe argumentar. Como que tá o desenvolvimento da linguagem? Desenvolvimento motor. Essa criança sabe fazer movimentos de pinça, sabe pegar no lápis. Essa criança tem a coordenação motora boa. Essa criança tem a coordenação ampla, a coordenação grossa, boa. Ela sabe correr, sabe pular, sabe descer a escada, né? Como que tá isso? Hábitos e atitudes. Essa criança, ela tem hábitos de higiene, ela sabe bem lavar as mãos, escova os dentes sozinha, ela se alimenta bem, ela come o lanchinho da escola, come as frutinhas, come verdura, come legumes, come comidinha, ou ela se recusa a comer saudável, né? Só come porcaria em casa. Como que é a alimentação dessa criança? Como que é os hábitos de higiene dela? E é isso que você vai descrever no seu relatório, né? Você vai
colocar tudo aquilo que a criança sabe, tudo aquilo que ela precisa se desenvolver e tudo aquilo que tem que ter um olhar. Toma cuidado para não falar assim, ai, fulaninho não sabe falar, não come direito, não se comporta bem, só desobedece. Pontua coisas que a criança tem melhorias, que a criança apresentou algum progresso, né? E pontue também coisas que precisa ficar com o olhar atento, mas sempre cuidando como fala, né? Vou deixar aqui nos cards um modelo de relatório para vocês fazerem com as crianças. É claro que vocês não vão copiar, vocês vão se inspirar e escrever a partir de, né, tudo aquilo que a criança apresentou individualmente na sua sala de aula. Eu vou também deixar aqui embaixo curvas do desenvolvimento da criança, porque a gente não tem que tomar cuidado com aquilo. A criança aprende no seu tempo. Gente, tem que observar. A criança já tá numa idade que precisa falar algumas palavrinhas e não fala nada. Então, vamos pontuar isso. A criança, ela precisa ter autonomia para beber uma água, para colocar um sapato e ela não põe nada. Então, pontue isso. A criança não sabe pular corda, não sabe andar de bicicleta, tem dificuldade de correr, corre e cai, tá sempre caindo, não consegue se equilibrar. A gente tem que pontuar isso. Então, são coisas que são esperadas da idade e que a gente precisa, como professor, falar, olha, isso é esperado dessa idade, essa criança ainda precisa melhorar. Talvez uma fono, né? Talvez brincadeiras, focar mais em atividades com cores, focar mais em atividades de movimento de pinça, de coordenação motora fina, focar mais, colocar mais essa criança para correr, para jogar bola, colocar essa criança para socializar, os pais em casa, estimular essa criança a falar, pedir o que elas querem, argumentar, ter autonomia e não ficar só dando as coisas na mão, né? Tudo isso a gente como professor precisa ficar esperto e atento ao que essa criança já conquistou e o que ela precisa conquistar e que precisa ter o nosso olhar ali, nosso foco para a melhoria dela, tá? Pessoal, vou deixar aqui embaixo um esquema de como construir melhor um relatório, né, em tópicos ali, o que precisa conter, também o que é esperado de cada idade na questão da coordenação, questão do desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento social, né, coordenação ampla, o que é esperado de cada idade e também um modelinho de relatório para vocês olharem, observarem e escreverem de vocês a partir de e se inspirarem, né? Se faltou alguma coisa, o que eu posso acrescentar, o que eu posso melhorar, tá? E é isso, se vocês tiverem alguma dúvida, é só colocar nos comentários que eu ajudo vocês. Espero muito que vocês gostem, tentei ser breve, eu sei que o tempo de professor é curto, mas trouxe aí dicas valiosas e mais informações na legenda. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!